Bom, bom dia a todos. Então, vamos iniciar aqui a nossa reunião do glaucoma, sendo que a gente vai inverter a ordem de apresentação que estava planejado, porque eu ainda não vi o Sérgio aqui tendo entrado. Então, a gente vai passar para a parte seguinte, que é a apresentação do Diego. Diego, você pode... bom dia. Você pode apresentar a sua... Bom dia, Luiz. Tudo pronto? Tudo? Tudo para me ouvir bem? Tá meio baixo, Diego. Você tem que Vou aproximar um pouco. aproximar um pouco. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Se precisar fazer algum aumento a mais, aí você me O fala. volume tá baixo, hein? Tá baixo? Aqui é o próprio computador, aqui do microfone do computador. Vou tentar falar mais alto, tá? Para ver se a gente... Porque eu não tenho um controle aqui para aumentar o volume, tá? Eu apresentar agora, né, Luiz? Isso, clica em apresentar agora, por favor. Inteira. Aí, tela cheia. Aí depois você clica na tela, no quadradinho e confirma. Aí abre a apresentação. Pronto, agora é só... Ótimo, mas você vai apresentar, a gente não vai te... Quer dizer, você não vai nos ver, mas a gente vai te ver e ver sua apresentação, tá bom? Certo. Aí, clica em ocultar aí na sua apresentação, aí embaixo tem o meetgoogle.com, você clica em ocultar. Ah, certo. Isso, clica aí. E agora pode colocar isso, perfeito. Tá certinho aí agora? Pode. Já. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer ao convite, né? Nesse tempo de estar podendo participar à distância, é algo muito interessante para a gente que fica mais longe. O Fábio comentou isso na reunião passada também, para mim foi muito interessante. Então, obrigado, Luiz aí, a Carolzinha, pelo convite, né? Para mim ficou a missão aí de falar um pouco sobre pressão intraocular e tonometria, tá? Então, nos próximos minutos a gente vai abordar isso aí um pouquinho. Primeiro é importante a gente pensar porque uma aula só de tonometria, né? Especialmente para os residentes aí, o pessoal mais novo que está vendo a aula, às vezes tem uma relação muito direta que o paciente estabelece com glaucoma e pressão, o residente também vê, né, preocupado demais com a pressão em si durante o atendimento dos pacientes. Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar de deixar bem claro é que glaucoma não é sinônimo de pressão, né? Então, quando a gente olha a definição de glaucoma que tem lá no Consenso da Sociedade Brasileira, o glaucoma é uma neuropatia óptica, né? Então é uma doença do nervo, progressiva, tem alterações típicas do nervo óptico na camada de fibras, com repercussões características no campo visual, né? E na maioria das vezes você tem aumento de pressão intraocular associado, né? Uma pressão acima daquele limite que é considerado estatisticamente normal. Mas a pressão em si, ela não faz parte da definição da doença, do glaucoma. E aí, por que a gente se preocupa tanto com essa parte de pressão, né? Porque ela é um importante fator de risco, tá? Fator de risco no sentido de conversão e fator de risco no sentido de progressão. Ou seja, fator de risco do paciente, da pessoa que não está doente virar doente, que é a conversão, e da pessoa que já está doente piorar, que é a progressão, tá certo? Isso fica bem nítido quando a gente pensa nas teorias do dano glaucomatoso. Uma delas é uma teoria mecânica, né? Que a gente pensa que tem a compressão lá dos axônios ao nível da lâmina crivosa, isso interrompe o fluxo axoplasmático, leva a apoptose neuronal. Então, esse fator mecânico que a pressão está relacionada causa uma lesão direta aí dos nervos. E uma coisa muito importante é que é um fator de risco modificável, né? Então, a gente tem vários fatores de risco, por exemplo, a idade, raça, história familiar, que a gente não consegue modificar, né? A pressão é um fator de risco que a gente consegue chegar lá, o paciente está com a pressão alta, a gente vai e baixa a pressão do paciente. Então, o fato de ser modificável é um fator bem importante.
É importante a gente também ressaltar que você não dá o diagnóstico somente pela pressão, né? Como a gente já falou pela definição da doença, a pressão não está lá, né? Você não espera a pressão para dar o diagnóstico, é ruim para você fazer triagem, tá? Então, os resultados do Baltimore Eye Survey mostraram que em metade dos pacientes, na hora que você faz o diagnóstico, a pressão está abaixo de 21. Então, se você for esperar pegar uma pressão acima de 21 para pensar em glaucoma no paciente, você vai estar perdendo mais de metade dos casos. Então, a gente não procura fazer dessa maneira, usando a pressão para triagem. Vamos falar, então, um pouquinho sobre os estudos que justificam a gente observar a pressão para tratar o paciente com glaucoma, tanto em relação à conversão, quanto em relação à parte de progressão. Como eu falei, quando a gente fala de conversão, a gente está falando de paciente que não tem glaucoma e que eventualmente vai desenvolver. Então, o estudo que avaliou isso de maneira mais importante, que é a maior referência para a gente, é o HTS, né, o Ocular Hypertension Treatment Study, que avaliou pacientes hipertensos oculares sem glaucoma, né? Então, como é que a gente caracterizava esses pacientes? Eram pacientes que tivessem pressão ao menos de 24 em um dos olhos e ao menos de 21 no outro, tá? Então, aqui já fica uma ressalva, que normalmente quando a gente pensa em pressão alta, tem aquela referência do 21, nesse caso o paciente tinha que ter pelo menos 24 em um dos olhos, então já era um hipertenso um pouquinho mais alto. Como é que foi a intervenção? Né? Os pesquisadores, eles trataram esses pacientes baixando a pressão em pelo menos 20%, e nesse primeiro reporte, eles observaram o risco de desenvolver glaucoma em 5 anos. Qual foi o resultado dessa intervenção? Quando baixou a pressão em 20% nesses pacientes, o risco dos pacientes deixarem de ser pacientes sem glaucoma para virarem pacientes com glaucoma reduziu pela metade. Tá? Então, se você olhar dessa maneira, você realmente, ao tratar o paciente hipertenso ocular, você reduz a chance dele evoluir com glaucoma, tá? Mas isso tem que ser olhado um pouquinho mais de perto, porque quando a gente vê aqui essas porcentagens, no grupo dos pacientes que não foi tratado, a conversão para glaucoma foi de 9%, enquanto no grupo tratado foi de 4,5%, aproximadamente. Então, grande parte dos pacientes hipertensos oculares, mesmo não tratados, não vão desenvolver glaucoma, tá? Então, a mensagem do estudo envolve que a gente não trata todo hipertenso ocular e não tem glaucoma, tá? Esse tratamento vai ser benéfico para pacientes de alto risco, que tem alguns critérios que são expostos aí nos trabalhos desse grupo. Em relação à progressão, né, esses grandes ensaios aí do tratamento dos pacientes que já tinham glaucoma, que avaliam a necessidade ou não, a indicação ou não do tratamento, partindo da premissa que existia uma dúvida se tinha benefício ou não de tratar, na época que foram feitos esses trabalhos. Então, no EMGT, que é o Early Manifest Glaucoma Trial, o que foram avaliados foram pacientes com glaucoma inicial, tá? Que nesse estudo, glaucoma inicial não necessariamente quer dizer com pouca lesão, com pouco defeito de campo, com pouca lesão no nervo. Eram glaucomas que tinham acabado de ter recebido o diagnóstico. E aí você ia para a orientação se deveria tratar ou não tratar. Como foi que foi conduzido esse estudo, então? Quando você faz o tratamento reduzindo a pressão em 20% a 30% do que o paciente apresentava inicialmente, você reduz a chance de progressão pela metade, tá? O tempo de progressão, ele também é retardado quando você trata. Então, o grupo não tratado, em média, progrediu em 48 meses, era o tempo que detectava essa progressão, enquanto o grupo tratado levou 1 ano e meio a mais do que o grupo não tratado para ter uma piora. Se observava também que cada milímetro de mercúrio que você conseguia de redução da pressão diminui em 10% o risco do paciente progredir, tá? Sendo que o estudo encontrou aí uma taxa de progressão de 50% em um grupo e 30% no outro em 4 anos. Ou seja, nesses pacientes com glaucoma inicial, vale a pena você tratar, buscando reduzir aí 20% a 30% a pressão desses olhos. Então, a gente já sabe que o hipertenso de alto risco vale a pena tratar, que o paciente com glaucoma inicial recém-diagnosticado vale tratar. Esse próximo estudo, que é o AGES, ele avaliou pacientes com glaucoma avançado, que é o Advanced Glaucoma Intervention Study. O que é que eles encontraram? Qual é a grande resposta que a gente pega aí desse estudo? Os pacientes que ficaram com a pressão, em média, de mais ou menos 12 milímetros de mercúrio, praticamente não progrediram, tá?
Lembrando que, nesse caso, o avançado que o estudo considerou também não é paciente só com dano grave, mas sim pacientes que já não tiveram resposta com tratamento clínico e tinham a indicação de algum tipo de tratamento cirúrgico, tá? Mas ele acaba sendo a grande referência que a gente tem para glaucoma avançado. Então, quando a gente deixava a pressão em média em torno dos 12 milímetros de mercúrio, o grupo praticamente não progrediu, tá? E esse risco de progressão aumentava com o aumento da pressão do grupo, que é esse gráfico que a gente frequentemente vê em aula e que é o que justifica frequentemente a gente ouvir a intenção de deixar o paciente grave com a pressão em torno de 12. Como é que os pesquisadores avaliaram essa parte de pressão aí no estudo? Eles, na verdade, avaliaram a quantidade de vezes que o paciente chegava na consulta com a pressão abaixo de 18, tá? Então, quando chegava em 100% das vezes abaixo de 18, em 50% das vezes abaixo de 18, por aí vai. Então, esse grupo que tem essa curva aqui mais próxima do zero, no que se refere à mudança no campo visual ao longo do tempo, foi o grupo que todas as vezes ficou abaixo de 18 e, em média, tinha uma pressão de 12,3, tá? Vale ressaltar que teve gente que progrediu nesse grupo, tá? Então, não é simplesmente deixar a pressão de 12 e ignorar os outros parâmetros, vai ter paciente que vai progredir, então tem que ficar sempre checando parte do campo, isso, progressão anatômica também. E, à medida que você tinha pressões mais altas, ou mais vezes a pressão acima do 18, esses pacientes tinham mais chance de progredir também. Bom, uma outra resposta que precisava se buscar é se o paciente que tinha glaucoma de pressão normal, valeria a pena tratar ou não tratar. Essa resposta foi buscada no Normal Tension Glaucoma Study, né? Então, pegaram pacientes com glaucoma de pressão normal, tá? Em um grupo fizeram tratamento, no outro não fizeram tratamento. Qual foi o resultado? Quando se baixava a pressão em 30%, você diminuía a chance de progressão em 3 vezes, tá? Mas vale ressaltar algumas particularidades. Nesse estudo, 65% dos não tratados não progrediram sem tratamento, ao mesmo tempo em que 20% dos tratados progrediram apesar do tratamento. Então, mais uma vez, para a gente ressaltar que não é uma coisa que vai ser só dependente da pressão. Tá? Existem outros mecanismos que estão envolvidos no glaucoma, a gente sabe, e tem gente que vai precisar de uma redução pressórica maior, tem gente que vai precisar de uma redução pressórica menor. Então, a gente trata, baixa a pressão, mas vê se aquilo é o suficiente para manter o paciente estável. Moral da história, a gente consegue ver que é importante tratar o hipertensão ocular de alto risco, o paciente na hora que se faz o diagnóstico, o paciente com glaucoma de pressão normal e o paciente avançado, tá? Uma pergunta que é natural vir aí em sequência é qual é a pressão normal, né? Frequentemente, talvez se a gente for pensar rapidamente, o que vem à cabeça é que é algo entre 10 e 21, né? Vamos pensar um pouquinho de onde vem isso, mas de antemão, se a gente pensar tudo que a gente conversou aqui até agora, a gente sabe que vai ter gente com 25 de pressão que não tem glaucoma, gente com 17 que está com glaucoma controlado, e gente com 15 que está com glaucoma descontrolado. Basta olhar o que a gente acabou de conversar. Então, não é uma resposta tão simples a gente pensar esse parâmetro numérico, né? Na verdade, se a gente for olhar no consenso lá da Sociedade Brasileira de Glaucoma, a pressão normal é aquela que não causa lesão para aquele olho daquele paciente, tá certo? O 10 a 21 vem desse estudo do Leidecker, em que ele mediu a pressão aí de aproximadamente umas 10 mil pessoas, e quando fez a distribuição dessas medidas encontradas, teve uma curva aí próxima da distribuição normal, em que a média estava aproximadamente em 15,5, tá? Com um desvio padrão de 2,5, então, 2 dígitos para frente e 2 para trás, a pressão ficava aí entre 10 e 21 para a maior parte das pessoas. O que é importante ressaltar é que quando a gente olha a curva de pressão dos indivíduos com glaucoma, ela se sobrepõe. Então, tem gente com glaucoma que tem pressão abaixo de 21, assim como tem gente normal que tem pressão acima de 21. Então, a gente não vai se ater somente à pressão. Uma vez que a gente sabe aí que precisa tratar, é importante a gente pensar o que influencia a medida da pressão. Próximo tópico. Depois a gente vai falar dos instrumentos que a gente tem para fazer a tonometria, que é a medida da pressão, mas vamos pensar que fatores do paciente podem influenciar essa medida. Tá? Existem alguns fatores que vão ser de longo prazo, características do paciente que a gente não tem condição de mudar, como, por exemplo, a genética, a raça, o sexo, a idade e alguma metropia. Assim como vão ter outros de curto prazo que a gente vai abordar mais para frente. Vamos falar de cada um. Em relação à genética,
não existe um gene específico que determine a pressão do olho do paciente, tá? Mas se sabe que existem vários loci que são relacionados à pressão, então se sabe que tem um componente genético que é importante aí nesse sentido. Em relação à raça, a gente sabe que os afrodescendentes têm uma tendência a ter pressões oculares mais elevadas e que os asiáticos têm mais chance de desenvolver glaucoma primário de ângulo fechado. Em relação ao sexo, a gente sabe que os hormônios femininos têm um efeito protetor no sentido de baixar a pressão do olho, então, normalmente até os 40 anos de idade não costuma ter diferença de pressão de acordo com o sexo, mas acima dos 40 anos as mulheres tendem a perder esse efeito protetor e acaba por se observar pressões intraoculares um pouco maiores nas mulheres do que nos homens. Em relação à idade, a gente sabe que a pressão aumenta, o glaucoma também aumenta bastante a prevalência de acordo com a idade. Isso acontece realmente por conta da redução da drenagem e da produção do humor aquoso, de uma maneira em que o equilíbrio final disso acaba sendo com o aumento da pressão ocular. Tá? E em relação à metropia, por fim, a miopia é um fator de risco importante para glaucoma primário de ângulo aberto, e aqui eu não estou falando só de alta miopia, o paciente ser míope por si só já aumenta a chance de evoluir com glaucoma, aumenta a chance de evoluir com glaucoma numa idade mais jovem, aumenta a chance de evoluir com glaucoma com pressões mais baixas e aumenta a chance desse paciente ter maior comprometimento central em relação aos pacientes que não são míopes. Tá? Fora que, quanto maior a miopia desse paciente, mais chance de ter todos esses parâmetros que eu falei. E em relação à hipermetropia, ela também é um fator de risco para glaucoma primário de ângulo fechado, no caso. Vamos pensar agora nas coisas que afetam a pressão a curto prazo. Tá? Drogas são coisas que... Diego, só um instantinho. Coloca para você apresentar agora de novo, porque uma pessoa apertou que ia apresentar e terminou atrapalhando. Aperta para você apresentar agora. Voltou? Não, clica aí. Peraí. Eu acho que eu tenho que voltar aqui. Voltou? Ainda não, peraí, só um instante. Voltou? Deixa eu fechar aqui de novo. Retomar a apresentação. Agora tá voltando, tá, Diego? Tá voltando, né? Isso, aí agora é só você colocar o... Voltou? Voltou. Então, vou começar aqui a falar dos fatores de curto prazo, né? Então, existem drogas que aumentam e drogas que abaixam a pressão. Vou começar falando primeiro das drogas que aumentam, tá? Tem, por exemplo, corticoide, antihistamínicos, antidepressivos, anticolinérgicos e efeito de cafeína e do cigarro, que vale a pena a gente destacar. Em relação ao corticoide, ele tem um mecanismo muito próprio, que por conta do efeito anti-inflamatório dos corticoides, isso envolve você estabilizar a membrana lisossomal, tá? Então, quando você estabiliza a membrana dos lisossomos, você diminui a liberação das enzimas lisossomais ali dentro, na região do trabecular. E, de maneira semelhante, ele diminui a capacidade fagocítica dos macrófagos, por exemplo. Isso faz com que os glicosaminoglicanos que ficam ali naquela região, que normalmente seriam degradados pelos fagócitos e por essas enzimas lisossomais, não sejam degradados. Então, eles acabam se acumulando ali na superfície do trabecular. Só que os glicosaminoglicanos, eles são substâncias que, quando entram em contato com a água, eles formam um muco. Então, o que você acaba tendo nessa hora é uma camada de muco recobrindo o trabecular e dificulta a passagem do humor aquoso para sair da câmara anterior. Então, dessa maneira, você acaba diminuindo a drenagem para o trabecular. Se isso acontece durante um tempo importante, a pressão pode subir bastante, o paciente desenvolver lesão no nervo e sim glaucoma corticogênico. Tá? Mais frequentemente, quando você suspende o corticoide, você tem uma volta dessa atividade ao normal, capaz de degradar ali os glicosaminoglicanos e a pressão voltar
frequentemente para os valores que eram previamente, se não tiver tido um dano sustentado aí ao trabecular, tá? Em relação aos antidepressivos, antihistamínicos, anticolinéticos, descongestionantes, eles têm um mesmo mecanismo, que é exacerbar o bloqueio pupilar que o paciente tem. Então, eles são drogas com potencial adrenérgico. Então, em pacientes que tenham um fechamento angular, ele pode fazer esse paciente entrar, por exemplo, num fechamento angular agudo, tá? E é algo para a gente pensar sempre que você detectar um fechamento angular agudo bilateral, tá? Toda vez que isso for detectado, é importante pensar em algum tipo de medicação que o paciente use, que eventualmente vai precisar ser suspensa, que tenha levado ele a fazer essa crise bilateral. Em relação à cafeína e ao cigarro, elas costumam são substâncias que fazem vasoconstrição periférica, dessa maneira aumentam a pressão venosa episcleral e podem aumentar a pressão de maneira transitória. Até um trabalho que o Thiago e a Ana Luísa estão conduzindo nessa linha. Da última vez que a gente conversou, eles comentaram, normalmente na primeira hora a pressão tende a dar uma subida e voltar mais ao normal depois da segunda hora. É algo para a gente ter em mente, porque pode fazer um paciente que eventualmente tenha tomado um café, por exemplo, na sala de espera, você medir uma pressão um pouco mais alta do que normalmente ele tinha, e numa outra vez vir mais próximo do normal. Então, é algo para ficar atento nessas coisas que aumentam a pressão transitoriamente. Eu falei das drogas que aumentam, agora vamos para as que diminuem. Tá? É sempre comum alguém mencionar a questão de álcool, de maconha, baixarem a pressão. Antes de qualquer outra coisa, é importante lembrar que não dá para fazer tratamento com nenhuma delas, tá? Porque a dose necessária para se fazer algum tipo de tratamento ia ser muito danosa para o resto do organismo. Mas, realmente, as duas substâncias baixam a pressão do olho. O álcool, por inibição do hormônio antidiurético, né, que dessa maneira diminui a produção em si do humor aquoso. E a maconha por ação direta nos receptores canabinoides, que também vai promover uma diminuição da produção do humor aquoso. Outro parâmetro importante para a gente observar é a anestesia geral, tá? De um modo geral, ela causa diminuição da pressão ocular, mas existem algumas exceções. Então, o hidrato de cloral, ele tende a diminuir menos a pressão, manter mais uma faixa estável, a pressão do olho do paciente, e tem algumas substâncias que, sabidamente, aumentam a pressão do olho, como a acetamina, a succinilcolina e o processo de intubação em si, por conta da manobra de Valsalva, você acaba aumentando a pressão venosa episcleral e fazendo a pressão do olho subir. Vale a pena passar um pouquinho mais de tempo na succinilcolina, que ela acontece por conta de ser um relaxante muscular, mas que é um tipo despolarizante. Então, antes da musculatura relaxar, ela causa uma contração da musculatura. E aí, quando ela contrai a musculatura ocular extrínseca como um todo, o globo acaba sendo comprimido entre os músculos retos, e nessa hora a pressão do olho sobe, tá? Essa questão da anestesia vai ser especialmente importante quando a gente pensa nos pacientes com glaucoma congênito, né? A gente tem dificuldades para obter medidas confiáveis de pressão no ambulatório, tem algumas estratégias para facilitar isso um pouquinho, que a gente vai falar mais para frente, mas, via de regra, é uma situação mais atípica para conseguir as medidas. E na hora que a gente vai para o exame sob narcose, o paciente ali sob anestesia geral, é quando a gente consegue a informação mais confiável. E a gente não quer que a pressão seja falseada por conta da anestesia. Uma medida que a gente geralmente toma, então, para diminuir um pouquinho esse efeito, é tentar obter a pressão como uma medida o mais precoce possível. Então, frequentemente o anestesista faz só um pouco de anestesia inalatória, se puder, antes de intubar, ou somente com uma máscara laríngea, a gente já mede a pressão do olho do paciente, para já ter essa informação antes de ter um efeito mais importante aí da anestesia, e depois o anestesista segue com todo o resto do processo para intubação, indução anestésica, para ser feito o resto do exame, ou cirurgia, se for o caso. Vale lembrar também a questão da variação postural e da variação durante o dia, né? Em relação à parte de postura, deitar, ficar de cabeça para baixo durante uma posição de yoga, por exemplo, e Valsalva são todas manobras que aumentam a pressão venosa episcleral, e ao aumentar a pressão venosa episcleral, diminui a drenagem do humor aquoso e fazem a pressão do olho aumentar, tá? É bem importante a gente tomar cuidado com a parte da compressão, tá? Na hora que a gente vai fazer a tonometria, por exemplo, a gente procura tentar ajudar o paciente a manter o olho aberto. Se a gente comprime o globo, a gente pode aumentar muito a pressão do olho, o tônus do orbicular do paciente também, tá?
Então, a gente sempre procura tentar deixar o olho repousando sobre a órbita, né, sobre a parte óssea, não comprimir o globo, tá? E realmente o paciente tentar não apertar, tá? Tem trabalho que mostra essa monitorização em macacos, por exemplo, que você está olhando a linha da pressão ali seguindo uma certa taxa, de repente você tem picos bem grandes, de, por exemplo, 10 a 90 milímetros de mercúrio de diâmetro, que podem estar relacionados só com piscar e nem mesmo com apertar, tá? É interessante também, quando se fala em compressão, lembrar da doença de Graves, né? Como a doença costuma comprometer mais o reto inferior, o músculo reto inferior, deixando ele restrito. Na hora que o paciente olha para cima, que contrai o reto superior, o globo é novamente comprimido. E aí, então, na hora que ele olha para cima, por ter essa compressão do globo ocular, a gente tende a medir pressões mais altas, tá? Em relação ao exercício, em geral, ele diminui a pressão do olho, por mecanismos relacionados à hipocapnia e acidose metabólica, mas lembrar que tem situações que podem fazer a pressão subir também, como no momento que faz a manobra de valsalva, e em especial com pacientes que têm dispersão pigmentar. O exercício pode induzir uma maior liberação de pigmento na camada anterior, esse pigmento disperso pode fazer a pressão subir naquele momento, pode fazer, inclusive, subir a valores bem altos de maneira mais aguda, de modo que não é incomum esses pacientes com dispersão pigmentar referirem na hora que faz atividade física desconforto ocular, visão de halo, fotofobia, por conta de edema de córnea que acontece nessa situação. Vale a pena a gente lembrar da variação durante o dia também. Normalmente o Thiago dá uma aula toda sobre essa parte de monitorização, observando a variação de longo e curto prazo, mas vale lembrar que a gente costuma ter pico de pressão na madrugada, durante o dia o pico é pela manhã. A variação de um indivíduo sem glaucoma normalmente tende a ser algo entre 2 e 6 milímetros de mercúrio, e uma variação durante o dia maior do que 10 milímetros de mercúrio sugestiva de glaucoma, embora, claro, a gente não vai fazer o diagnóstico somente baseado nisso. E a gente pode monitorar a PIO de diversas maneiras, só medindo a pressão nas consultas, através de curvas tensionais no consultório, fazendo monitorização de 24 horas no paciente internado ou com testes de estresse, mas como eu falei, isso aqui normalmente compõe a aula que o Thiago vai falar mais para frente. Daí vamos então para a última etapa, né? Como é que a gente mede a pressão do olho? Quais são as técnicas de tonometria que a gente tem? Todas são estimativas que a gente faz de como está a pressão intraocular. Para saber exatamente qual é a pressão, a gente teria que canular o olho e plugar um manômetro nela. Mas a gente tem várias maneiras de fazer isso de maneira segura, sem precisar ser invasivo. Então, classicamente, a gente tem duas técnicas relacionadas à parte de pressão, medida de pressão do olho, que são as técnicas de indentação, que a gente faz uma deformação em forma de cone truncado na córnea, e as de aplanação, que a gente simplesmente deforma deixando a córnea plana, mas também existem outras técnicas que a gente vai falar, como a de rebote e a medida de contorno dinâmico. Quando a gente fala de indentação, o grande representante é o tonômetro de Chiot, né? Ele tinha um peso fixo, e esse peso causa uma deformação daquela maneira como eu mostrei na córnea, em forma de cone truncado. Na hora que você encosta no olho, você tem como variar o peso que vai ser colocado aqui para a medida, e você tem uma oscilação dessa agulha aqui, tendo aqui uma escala de medida. Essa medida que foi encontrada, você coloca numa tabela de conversão, e através dessa tabela de conversão você tem a medida da pressão intraocular do paciente. O padrão ouro, na verdade, que a gente tem hoje em dia é a tonometria de aplanação de Goldman, né? Ela é baseada num modelo matemático, que é a lei de Invertifique, que diz que numa esfera perfeita, a pressão dentro dessa esfera vai ser, a força que você usa para aplanar essa esfera vai ser igual à pressão que tem dentro dessa esfera vezes a área aplanada, tá? Então, através dessa maneira, a gente consegue estimar como é a pressão dentro da esfera perfeita. Vale lembrar, entretanto, que o olho não é uma esfera perfeita, né? Então, a gente usa uma lei de Invertifique modificada. Por que o olho não é uma esfera perfeita? Porque na superfície da córnea você vai ter forças relacionadas à tensão superficial, porque a córnea ela tem uma espessura, então ela tem uma resistência na hora que você vai aplanar ela, que você precisa vencer. E justamente também por conta da espessura, a área da aplanação externa é diferente da área da aplanação interna, tá? Mas, através de cálculos matemáticos, a gente sabe que quando a área da aplanação externa é de 3,06 milímetros quadrados, que é a área da ponteira do tonômetro,
a gente sabe que a força que a gente está aplicando é igual à pressão interna. Então, dessa maneira, a gente consegue estimar de maneira confiável a pressão intraocular. Aqui o tonômetro em si, o aparelho, né, tem essa ponteira que vai encostar na superfície ocular. Na hora que ela encosta na superfície ocular, ela gera um círculo com filme lacrimal ao redor dessa ponteira. E como essa ponteira tem um prisma aqui na frente, ela divide esse círculo em 2 semicírculos. A gente coloca a fluoresceína para ficar mais visível a formação desses semicírculos. E na hora em que a face interna dos 2 semicírculos se encontram, a gente tem a medida confiável da pressão intraocular. Lembrar que existem alguns fatores importantes para erro de medida, né? Então, a quantidade de fluoresceína é importante. Quando a gente está com fluoresceína demais, a gente tende a hiperestimar a pressão do olho. A espessura da córnea é importante. O tonômetro é feito, calibrado, pensando numa espessura presumida aí de 520 micra, mas quanto mais grossa a córnea, mais força você faz para aplanar ela, então córneas mais espessas vão hiperestimar à medida que a gente está fazendo, e é muito comum se pensar se tem algum fator de correção direto para isso, né? Tantos micra a mais significa tanto de pressão a mais. Embora tenha trabalho avaliando isso, não existe uma regra universalmente aceita para esse tipo de correção. Então, o que a gente sabe é que quando a espessura da córnea da pessoa for mais do que 520 micra, a gente vai estar hiperestimando, quando for menos, a gente vai estar hipoestimando um pouco. E lembrar que quando a gente fala de edema de córnea, quando o edema é crônico, funciona como uma córnea grossa que hiperestima. Mas quando o edema é agudo, você tem uma desestabilização ali da estrutura corneana, ela acaba ficando mais flácida, então no edema agudo, você hipoestima a medida da pressão. A presença de astigmatismo pode influenciar bastante, astigmatismos altos, 4 dioptrias podem influenciar em até 1 milímetro de mercúrio a medida. Então, para isso, a gente tem algumas técnicas, a gente pode fazer a medida no eixo do astigmatismo do paciente, ou talvez o que seja mais comum é medir a pressão com prisma na vertical, na horizontal, e tirar a média das 2 medidas, tá? Lembrar sempre de calibrar o tonômetro, né? A calibração em si a gente não consegue fazer no consultório, mas testar se está calibrado a gente consegue. Então, a gente usa esse cilindro aqui de aferição, que a gente pluga na lateral do tonômetro. Lembrar que a margem de erro aí do tonômetro é até 2 milímetros de mercúrio. E o que a gente faz a gente coloca esse cilindro de aferição, na hora que a gente faz o movimento ali do tambor da medida da pressão, no local em que está sendo feita a calibração, o tonômetro tem que fazer um movimentozinho para frente e para trás, tá? Então, a gente coloca no 0, aí ele vai ter que fazer esse movimento quando você passar 2 milímetros de mercúrio. Quando você coloca o cilindro aqui no 2, isso vai acontecer com 20 milímetros de mercúrio, e quando você coloca no 6, isso vai acontecer com 60 milímetros de mercúrio. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos outros tonômetros que a gente tem disponíveis. O Perkins também é um tonômetro de aplanação, tem um biprisma igualzinho ao do Goldman, só que a ideia dele é ser portátil, ele tem um sistema para balanço aí de equilíbrio nele, permite que a gente faça a medida em pacientes em posição supina ou até mesmo vertical. É muito útil para a gente ver o paciente internado, por exemplo, ou para a avaliação dos pacientes quando a gente faz exame sobre narcose, tá? O Tonopen também é um tonômetro de aplanação, só que a área de aplanação dele é muito menor, também é um sistema portátil, é uma área de aplanação bem menor, e quando o tonômetro entra em contato com a córnea, que ele faz a aplanação, isso gera um sinal elétrico que vai ser analisado pelo aparelho, que vai indicar a medida de pressão encontrada no olho, tá? Nesse tipo de tonômetro, a gente precisa fazer a medida algumas vezes, varia um pouquinho de acordo com o modelo, podem ser de 4 a 10 medidas, e aí o aparelho vai fornecer uma média dessas medidas e um intervalo de confiança para saber se essas medidas foram realmente confiáveis, tá? É bem interessante por conta da área de aplanação pequena, que permite que a gente fuja de opacidades corneanas que o paciente tem. O tonômetro de sopro é um outro tipo de aparelho bastante utilizado também, que vem um jato de ar que aplana a córnea, ao mesmo tempo um sensor óptico detecta como está acontecendo essa aplanação. A pressão pode ser calculada por 2 métodos, que envolvem
o tempo para aplanar a córnea ou a força que o jato usa para aplanar a córnea. Tá? E ele é frequentemente, talvez a principal característica dele é que ele tem uma boa correlação com o Goldman na normalidade, mas ele tende a hiperestimar a pressão quando essa pressão é medida alta, tá? E um dos motivos para isso é porque ele faz a medida num curso de tempo muito curto, tá? Então pode até ter influência do ciclo cardíaco do paciente. Qual é a mensagem que a gente tira disso? Ele acaba sendo um bom aparelho para triagem, porque se a pressão for boa, ele correlaciona bem com o Goldman e ele tende a realmente estar com a paciente normal, com a pressão normal. Mas como ele hiperestima a pressão, quando ele está dando uma medida alta, ele não é interessante para você fazer monitoramento do paciente com glaucoma, tá? Sempre que a pressão der alta, é interessante conferir para ver se não foi uma hiperestimativa que o aparelho esteja fazendo ou se realmente o paciente tem a pressão alta. Então, não é interessante usar o sopro para acompanhamento de paciente com glaucoma. O ORA, que é o Ocular Response Analyzer, também usa uma medida utilizando o sopro não contato, só que ele faz a medida da pressão do olho do paciente em 2 momentos diferentes, né? Então, na hora que o sopro atinge o olho, a córnea ela começa a ser aplanada. No momento que ocorre a primeira aplanação, é feita uma medida da pressão, a córnea fica côncava e depois ela vai voltando para a posição convexa normal dela. No momento em que ela se torna plana novamente durante essa volta, é feita mais uma medida da pressão, tá? Então, você tem a pressão da primeira aplanação e da segunda aplanação. E essa diferença entre as pressões vai gerar um parâmetro que a gente chama de esterese, que na verdade é o principal objetivo desse aparelho, não é a pressão em si, que é um parâmetro de biomecânica da córnea, tá? Então, a gente tem, por isso, o aparelho consegue fornecer a pressão corrigida para esse parâmetro de biomecânica, que é a esterese, e a pressão estimada no padrão Goldman. Temos também a tonometria de contorno dinâmico, como eu falei que ia mencionar, que é a tonometria de Pascal. Nesse você tem um aparelho que a ponta do tonômetro ela encaixa na superfície da córnea sem identar. E nessa ponteira do tonômetro você tem um sensor que faz a medida da pressão de acordo com as microdeformações, com as oscilações que a superfície da córnea sofre por conta das variações de pressão. Tá? Então, passa durante um tempo maior fazendo essa medida, de modo que consegue, por exemplo, estimar medidas durante o período de sístole e diástole, que vão fornecer um parâmetro como a pressão, a amplitude de pulso ocular. A tonometria de rebote, como eu falei, que é uma outra estratégia que a gente tem disponível, que a gente tem com o tonômetro iCare. Nesse aparelho a gente tem essa ponteirazinha aqui, que na hora que a gente ativa o aparelho, essa ponteira é magnetizada e é disparada em direção ao olho. Na hora que essa ponteira entra em contato com a superfície do olho, ela é desacelerada e volta para o aparelho, tá? Então, essa velocidade de desaceleração que a ponteira sofre na hora que entra em contato com o olho é o que vai estimar a medida da pressão intraocular. Ela é muito útil em paciente que colabora pouco, como crianças, por exemplo, porque não necessita de anestésico, e a gente consegue fazer a medida entre as piscadas que o paciente dá. Normalmente são necessárias várias medidas, 6 medidas, e o aparelho fornece a medida da pressão também com uma estimativa de se essa medida está adequada. E para encerrar rapidamente, novamente a parte de monitorização estratégia de monitorização, o Thiago deve falar em outra aula, mas só para a gente lembrar que existem algumas estratégias disponíveis pensando em monitorização em casa, como o iCare Home, que é essa mesma estratégia de tonometria de rebote, só que o próprio paciente medir em casa, tá? Não é tão intuitivo e simples assim como essa foto sugere, é um pouquinho difícil de fazer, mas com treino com certeza dá. O paciente leva o aparelho para casa, faz as medidas e depois devolve para o médico ver o resultado. O paciente não vê o resultado das medidas em casa, tá? Então, só com o médico colocando depois no computador é que ele vai conseguir ter o resultado das medidas para evitar uma preocupação do paciente ao ver os resultados. E outra estratégia que a gente tem para isso é através das lentes de contato, como a Triggerfish, o paciente coloca a lente de contato no olho, funcionaria meio parecido com um Holter aí, coloca um aparelhozinho que tem uma antena que vai ficar captando por Bluetooth o sinal emitido pela lente, esse sinal, os resultados vão ser transmitidos para esse aparelhinho que fica com o paciente passa o dia em suas atividades normais e depois ele traz o
o aparelho para o médico ver o resultado, que vai apresentar o gráfico. A única ressalva é que isso aqui a gente ainda tem a medida como oscilações elétricas, a gente não tem essa medida em milímetros de mercúrio, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Então, essa ainda é uma limitação importante em relação a esse tipo de monitorização, mas é algo que já existe aí, tá? Então, só para encerrar, lembrar que a pressão é um importante fator de risco, né, para conversão e progressão de glaucoma, além de ser algo mutável. A pressão normal é aquela que não causa lesão do paciente, não simplesmente entre 10 e 21. A pressão sofre variação fisiológica no decorrer das 24 horas e influencia em vários outros fatores de curto e longo prazo. Tem vários aparelhos para a gente fazer a tonometria, mas o padrão ouro é o Goldman. E em relação à tonometria de sopro, evitar usar ela em pacientes com glaucoma. Tá? Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, Luiz e Carolzinha. Obrigado, Diego. Excelente apresentação. A gente teve alguns comentários aqui no chat. Você quer comentar rapidamente sobre esse estudo que você fez sobre a cafeína e pressão intraocular? Esse estudo, na verdade, a Ana Luísa Skoralik e o Thiago Prata, que estão conduzindo, ele ainda não foi completado, faltam alguns pacientes serem incluídos, mas, basicamente, o paciente fazia-se uma medida de pressão basal, o paciente tomava o café e passava 2 horas no consultório lá fazendo medidas seriadas da pressão. Se não me engano, é intervalo de 15 ou 20 minutos. E aí, uma análise preliminar dos dados, eles não fizeram ainda a estatística completa em relação a isso, mostrou que, normalmente, durante a primeira hora, essa pressão tende a subir e tender a voltar ao normal, ao final, mais ou menos, da segunda hora. Talvez eles consigam dizer até um pouquinho mais precisamente aí, alguma informação em relação a isso. Mas, realmente, de maneira transitória, a pressão do olho pode subir depois que o paciente ingere café. Então, às vezes, se tiver ali uma maquininha de Nespresso na espera, pode ser que você tenha uma falseada na pressão. Tranquilo, Diego. Você clica agora em parar a apresentação, tá? Na sua tela, aí outra pessoa pode apresentar. Tá? Eu chamei o Thiago, pensei que o Thiago estava online. Ele estava, mas ele saiu. Mas foi bom que você participa do estudo e você pode comentar, tá? A outra questão, Carol, você pode responder a história da hemodiálise e pressão intraocular, ou você ou Augusto, que fizeram um trabalho sobre isso? Augusto quer comentar? Não, então, é o seguinte, a gente fez alguns trabalhos no Hospital do Príncipe, eu era residente ainda, e a gente tinha visto alguns casos que chegavam no pronto-socorro com glaucoma agudo após hemodiálise. E aí a gente quis estudar melhor esses pacientes, então a gente examinou todos os pacientes, um estudo transversal, a gente examinou mais de 30 pacientes durante a hemodiálise, então a gente levava o biômetro portátil, levava o Perkins, na época a gente não tinha iCare, e a gente media a pressão intraocular e a gente media o diâmetro da câmara anterior e o diâmetro axial, entre outros parâmetros ali dos pacientes que faziam hemodiálise. E a gente viu que realmente tinha uma diminuição da câmara anterior por toda a mudança de osmolaridade ali da hemodiálise e tinha um aumento da pressão em alguns olhos. Então, esses 2 estudos que a gente publicou, a gente concluiu que realmente alguns pacientes que têm uma predisposição, uma câmara mais rasa, um ângulo mais estreito, eles podem sim precipitar o pico pressórico por um fechamento angular agudo. Ótimo. Deixa eu comentar uma coisa, Luiz. Claro. É isso mesmo, como a Carol comentou, a gente viu que... o que a gente entendeu desse estudo? Que alguns pacientes que têm um ângulo estreito, isso seria uma causa de fechamento. Aí aparecem umas coisas meio inexplicáveis. Agora, durante a quarentena, a Magra me liga do pronto-socorro lá do servidor, falando que um paciente era a segunda vez que ele fazia diálise, chegava com 30 e tantos de pressão, 36 de pressão, com o ângulo todo aberto. Que examinou durante a fase hipertensiva e o ângulo estava todo aberto. Aí passou um outro período, de novo, ela me liga de novo, depois da diálise, dor e o ângulo todo aberto. Então tem alguma coisa, em parte é isso que a gente explicou, isso pode ser um dos mecanismos, mas também tem um aumento que eu não consigo explicar, porque não é por fechamento angular, e a pressão sobe muito depois da diálise. Existe alguma predisposição, algum outro fator que a gente não consegue muito explicar.
aproveitar, já que estou com o microfone, já fazer alguns comentários em cima da aula, que, aliás, excelente a aula, sobre os tonômetros, né? Eu tenho aquele transpalpebral russo, que agora vende no Brasil, e o Pascal nem vende mais, né? Então, a gente gasta muita energia em cima do Pascal. O Pascal, ele não atualizou o software, ele não vende mais o chip, e ele provavelmente vai sair de linha mesmo. A Zimmermann, que produz, ele já não tem mais nenhum interesse nisso, é uma pena. Ele tinha alguma utilidade em alguns pacientes. O transpalpebral, ele é grosseiro, mas, por exemplo, é bem melhor do que o bidigital, e ele é melhor do que qualquer outro tonômetro de uma córnea absurdamente regular. Então, acho que vale a pena que a gente preste atenção nesse tonômetro. A gente fez trabalho na escola, eu e o Felipe Dyer. Quanto ao iCare, eu gosto muito do iCare, porque assim, a gente tem um raciocínio, como o Diego comentou, que é o Goldman, é o nosso padrão ouro, mas a gente parte de algumas premissas, que você vai conseguir fazer direito. Tem paciente que faz blefaroespasmo, tem paciente que, por conta de anos de prostaglandina, tem uma órbita muito funda, e tem paciente que tem aquele perfil de sem pescoço e busto muito grande, que ele não consegue chegar lá, encostar na lâmpada de fenda, sem fazer uma apneia. Então, esses pacientes que você tem muita dificuldade, o iCare, ele é bem interessante. Eu comprei o iCare que o paciente pode levar para casa. Eu não tenho muita coragem, eu não consegui fazer uma dinâmica boa de conseguir emprestar para o paciente. O que tem de trabalho sobre esse iCare Home é o seguinte: no paciente idoso, a reprodutibilidade é ruim, a qualidade do exame é ruim. Então, quem faz isso, inclusive o convidado do CIMASP, da Johns Hopkins, estava comentando, o que faz é um treinamento do paciente no consultório e uma validação das medidas durante uma manhã que ele está lá. Então, se ele fez as medidas e você aferiu as medidas e elas estão dentro de uma margem razoável de confiabilidade, você poderia emprestar o tonômetro para o paciente fazer em casa. Se ele não conseguiu fazer isso, é perda de tempo, inclusive risco, né? E o medo que eu tenho é o seguinte: se esse paciente deixa cair em casa o tonômetro, além de ser bem caro, eu não sei se ele caiu, eu não sei se vai descalibrar, não existe um aviso assim, tonômetro quebrado, né? Então, e como ele é caro, eu acabei tendo uma restrição para emprestar. Essas as considerações. Acho que parabéns pela aula, acho que é bem importante, acho que todo mundo tem que saber. E faltou um outro tonômetro que é usado em grande parte do mundo, que o Paulo Augusto também viu usar, que é o tonômetro de Maklakoff. É um tonômetro barato, e assim como ele colocou lá os tonômetros que são de área fixa e força variável, o tonômetro de Maklakoff é um de área variável e força fixa. E é usado na Armênia, é usado na Rússia, e é um tonômetro bastante interessante, assim. As pessoas usam frequentemente, é o tonômetro mais barato que existe, né? É isso, Luiz. Obrigado, Augusto. Sou Paulo Augusto, pode comentar? Não, eu queria comentar o primeiro aspecto, aproveitando o gancho que o Parente levantou, do iCare Home. Eu tentei fazer essa medida no consultório, o paciente fiz alguns casos, tentar medir e eu verificar depois com o Goldman, e a relação era muito ruim, os pacientes têm muita dificuldade. Eu tentei fazer em mim mesmo, eu ser o paciente, e é difícil, não é uma manobra muito fácil, não. Eu também tenho o iCare Home, mas eu uso às vezes no consultório para eu avaliar o paciente, mas a autoavaliação realmente não é muito ruim. Eu queria salientar um aspecto importante aos jovens. Raramente o jovem lê adequadamente as regras, as maneiras, a técnica apropriada de medir a pressão intraocular. Costumeiramente, lá no nosso ambulatório, a gente assiste pacientes medindo comprimido globo ocular, apertando a pálpebra, enfim, sem saber exatamente a técnica de medida da pressão intraocular. E a gente fica falando em 1 mm de mercúrio, 2 mm de mercúrio, mas se a técnica for bem feita, tudo isso é jogado fora. Tudo isso está largado e nada disso está sendo apropriadamente colocado. Então, a técnica é muito importante. É o meu telefone sem fio. O R1 aprende com o R2, que o SR2 aprendeu com o outro R2, e aí fica uma miscelânea muito louca. Eu lembro uma vez,
chegou um tonômetro novo de aplanação das AIS no glaucoma, quando o glaucoma era lá em cima, na Casa Velha ainda. Bom, o técnico das AIS gastou aproximadamente 2 horas montando a lâmpada de fenda com tonômetro, porque precisa o equilíbrio da horizontal, o equilíbrio horizontal da mesa, a colocação do tonômetro. Gastou um tempo bom com aquilo. Daqui meia hora vem a moça fazer a limpeza, puxa a mesa para cá, passa o pano embaixo, bota em outra posição e se perdeu tudo. É quase como uma mesa de bilhar. A montagem é muito, muito, muito cuidadosa, mas se não for bem feita a medida de pressão, nada dessas coisas tem valor. Então, a recomendação aos jovens: procurem ler, entender, aprender a forma correta de medir a pressão intraocular. Obrigado, professor. Tiago, você quer falar alguma coisa sobre a pressão intraocular? Não, agora ele saiu. Tá bom. Então vamos passar para... Luiz, Diga. eu estava disparando o microfone aqui, não sei se está dando para ouvir. Tá, sim. Pode falar. Tá. Não, só duas coisas. É que o Diego explicou direitinho a parte do café, Luiz. A única coisa que eu acrescentaria ao que ele comentou é que a variação, eu botei no chat aqui, mas a variação é bem ampla entre os indivíduos, tá? Então não tem uma resposta uniforme. Sobe pouco, sobe uns 3 milímetros de mercúrio, não sei até que ponto isso tem... Pensando no glaucoma, acho que influência nenhuma, pensando na tua propedêutica, talvez atrapalhe um pouco. Porque alguns, que é isso que a gente vai olhar quando aumentar o N, sobem mais. Então, esses 3 de média, as custas de uns 30%, aparentemente, que sobem mais que isso, tá? E a gente estava discutindo aqui da parte da pressão intraocular, assim, não... indo um pouquinho na contramão dos comentários, é difícil avaliar, né? A gente quer colocar uma coisa que é uma medida super importante, ou seja, que é super variável, a gente quer colocar dentro de uma caixinha, né? Extrapolar isso para um monte de coisa. Mas parece que os artigos mais recentes sugerem que realmente a partir de um certo nível de controle, do tipo ali 16 para baixo, tem pelo menos 2 artigos recentes parecidos com isso, a pressão parece importar pouco, né? Então, sei lá, naquele teu paciente, se ela está 13, 14, 15, ou a gente fica quebrando a cabeça com paquimetria, com método de medir, mas tem uns trabalhos prospectivos agora longitudinais que nos pacientes controlados, vamos lá, de 18 para baixo, follow-up de 4 anos aí, aparentemente essas minúcias ali que a gente fica quebrando a cabeça não parecem ser relevantes. Outros parâmetros mais associados à vulnerabilidade individual, como esterese, paquimetria, se o paciente é míope ou não, comprimento axial, parecem ser mais relevantes. Então, talvez a gente não saiba medir, e talvez não precise ser tão minucioso a partir de um certo nível de controle. Ainda bem, né? Senão a gente estava lascado. Era só isso aí, Luiz. Obrigadão, Tiago. Então, agora vamos para a parte seguinte, vai ser Henrique, você vai apresentar o artigo, não é isso? Consegue me ouvir? Consigo. Estou aparecendo na câmera? Você está aparecendo. Tá ótimo. Luiz, só uma coisa antes dele apresentar. Lembra dos estudos mostrando que fazer campo visual alterava a pressão intraocular, tomar café alterava a pressão intraocular? Você tem o paciente que está tranquilo em casa, aí vai no seu consultório, toma café, faz um campo, aí você vai medir a pressão dele e vai bagunçar um pouquinho as coisas, né? Verdade, Augusto. Quando estava em moda fazer a curva tensional diária, saiu até um trabalho que o anestésico podia alterar a pressão intraocular. O uso contínuo do anestésico podia alterar a pressão intraocular. Até isso foi comentado na época. Henrique, vamos lá? Bom dia, meu nome é Henrique, eu sou fellow do segundo ano do setor de glaucoma e eu vou apresentar o artigo de hoje. O artigo é sobre reoperações para complicações após os primeiros 90 dias da cirurgia para glaucoma. O estudo foi realizado no Harkness Eye Institute, em Nova York. Os autores não tinham conflito de interesse declarados. Ele foi publicado ahead of print no Journal of Glaucoma em março deste ano. O objetivo do trabalho era avaliar o índice de reabordagem cirúrgica por complicações pós-operatórias em procedimentos para glaucoma, esses primeiros 90 dias de pós-operatório. Foi realizado nesse mesmo hospital dos autores, foi um estudo retrospectivo, através de uma série de casos, foram levantados pelos pacientes num período de 2 anos
e todas as cirurgias foram realizadas por 4 cirurgiões, sendo que todos eles eram médicos assistentes, nenhum era residente ou médico em treinamento fellowship. Os procedimentos inclusos foram implante de drenagem, sendo eles o tubo de Barvelt e o tubo de Ahmed, trabeculectomia com mitomicina, ciclofotocoagulação transescleral e o trabectome. O desfecho primário, o autor determinou como reabordagem cirúrgica não planejada. O que ele queria dizer com não planejada? Alguma complicação com necessidade de intervenção em centro cirúrgico. Essa parte do centro cirúrgico é importante ressaltar, porque ele excluiu qualquer procedimento realizado na lâmpada de fenda, como agulhamento ou lise de sutura. Além disso, qualquer procedimento adicional para redução da PIL foi descartado nesse critério. E na parte estatística foi usado o teste do Q quadrado para fazer a comparação. Então, foram 525 pacientes, sendo 600 olhos, e no total foram 622 cirurgias, incluindo cirurgias adicionais. Seria um segundo procedimento para redução de pressão. Foram 275 trabeculectomias, sendo 44%, 253 tubos, 33 ciclofotocoagulações e 61 trabectomes. No levantamento estatístico dos prontuários, nada chamasse muita atenção, uma idade média dos pacientes de 70 anos, a maioria deles eram glaucoma primário de ângulo aberto, e dos 15 pacientes que foram reabordados, 7 tinham cirurgia combinada, sendo que a maioria foi dessas 7 cirurgias combinadas, 5 foram com a extração da catarata. Foram 15 reabordagens não planejadas, sendo 2,4% do total de cirurgias, sendo que dessas 15 reabordagens, 7 foram em pacientes de TEC e 8 foram em pacientes de tubo. A taxa de complicação foi semelhante, não teve diferença estatisticamente significante, e o tempo médio da reabordagem era em 6,4 semanas. Olhando na tabela, a principal causa na trabeculectomia foi o vazamento de humor aquoso pela ferida, e no grupo do tubo foi algum problema relacionado ao tubo. Na discussão, o autor faz alguns comparativos. Inicialmente, ele cita um trabalho onde teve uma comparação semelhante nos primeiros 90 dias, mas o trabalho era com residentes, que mostrou uma taxa de 3,9% de reabordagens, sendo que nenhuma TREC teve que ser reabordada nesse outro trabalho que ele cita. Ele também faz uma comparação direta com o trabalho do TVT, que no primeiro ano mostrou 7% de reabordagem por complicações nos tubos e 5% de reabordagem por complicações na trabeculectomia. Sendo que nesse mesmo trabalho do TVT, esse índice mantém semelhante entre os dois grupos, tanto no terceiro ano quanto no quinto ano. Ele também faz um outro comparativo com a trabeculectomia versus o tubo primário, um outro trabalho, que nesse trabalho já mostrou a diferença, onde no tubo teve somente 1% de reabordagem e na trabeculectomia 6% dos pacientes foram reabordados por alguma complicação. Ele ressalta a diferença que nesse trabalho os pacientes, o critério de inclusão era pacientes sem tratamento cirúrgico prévio, e ele cita que isso pode ter influenciado diretamente no resultado da reabordagem, uma vez que uma conjuntiva pouco mexida teria um sucesso um pouquinho melhor com relação ao tubo. O trabalho ele tem algumas limitações. Pelo método que foi feito, não foi possível levantar pacientes que foram reabordados em outros serviços. O autor também ressalta que foi um pouco tempo de seguimento, esses 90 dias, no sentido de detectar outras complicações que poderiam motivar reabordagens em centro cirúrgico, como endoftalmite ou até edema corneano crônico. E as principais causas de reabordagem, que no caso da TEC foram vazamento pelas bordas da cirurgia, e no tubo foram problemas relacionados diretamente ao tubo. É isso. Obrigado. Muito bom, Henrique. Alguém quer comentar o artigo?
Luiz, Diga. posso comentar? Claro. A Carol tinha pedido até para falar depois um pouquinho sobre complicações de cirurgia, alguma coisa que seria o side issue. Mas assim, do artigo, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim de ser real life, assim, né, baseado em real life. O lado bom, eu acho, que talvez justifique essa taxa de complicação baixa, e que é bem parecida com a taxa de complicação, eu acho, nossa, né? É que cada cirurgião acaba fazendo do jeito que acha melhor, né? Sua melhor técnica. Quando você pega, tipo, no TVT, você pode ver, por exemplo, no TVT, a taxa o uso de mitomicina, por exemplo, padronização de cirurgia, era para todos os casos. Então, por exemplo, todo caso você tinha que usar lá a 0,4 de mitomicina por 4 minutos, e às vezes você acaba tendo mais complicação, porque, por exemplo, você usa numa senhorinha de 88 anos a mesma concentração que você usaria num rapaz de 39 anos, negro, e por aí vai. Isso é um ponto. O outro, que eu acho que pega muito, você vê que os resultados entre os estudos são um pouco discrepantes. Eu acho que o que pega bastante é definição de complicação. Então depende muito do que o pesquisador ali tem interesse em mostrar, né? Não estou dizendo que ele está roubando ou não, mas se você coloca a definição de complicação para reoperação, por exemplo, catarata, se você colocar desenvolvimento de catarata como complicação, você artificialmente infla a tua taxa de complicação. Se você colocar, então, por exemplo, a primeira leitura do TVT, que inclusive mudou praticamente a conduta, trouxe muito mais para, vamos dizer assim, aumentou muito a indicação de tubo, até primário nos Estados Unidos, né, se teve uma curva, um aumento bem significativo nos últimos 10 anos das custas do estudo, o pessoal dava aula falando, TREC em 40% dos casos complica, porque a taxa de complicação, pela definição deles, foi quase 40%. E quando você vai ver lá, é um monte de coisa que a gente, particularmente, não considera complicação. Então, são coisas por olhar. O estudo tem esse mérito, por ser real life, talvez ele seja menos viés, assim, menos enviesado, né? E que, na minha opinião, se assemelha bastante com o que a gente vê no dia a dia, tá? Talvez por causa das MIGs aí nos últimos 3 anos aqui no Brasil, é muito comum quando o pessoal vai dar aula de MIGs, já abre com aquele monte de complicação de TREC, né? Então, glaucoma coroide, glaucoma maligno, endoftalmite, blebite, coloca uns 2, 3 slides, depois vai falar de MIGs, né? Que eu costumo falar, eu não acho que a tua TREC piorou porque apareceram outras alternativas. As complicações não aumentaram, é a mesma cirurgia, né? Então, a chance de blebite, tem estudo de meio, tem estudo de 2%, de endof, menos da metade dos casos de blebite evoluem para endoftalmite, a wipeout, né? A Carol pediu para falar de complicação, a gente deu uma aula recente disso, então o trabalho do Vital, menos de 1% dos pacientes acabam tendo wipeout, ou seja, perda da acuidade visual, a secundária TREC, né, ou seja, perda da visão secundária TREC, eu nunca tive, né, mas você vê o pessoal trouxe muito aí nos últimos anos as complicações da TREC em função de MIGs, que eu acho errado, né, mas eu acho que continua sendo uma cirurgia boa, e os números aí, você vê, né, são 4 cirurgiões, eu conheço um deles, honestamente, aqui o pessoal opera super bem comparado com o pessoal aí do estudo, então eu acho que é mais ou menos por aí, Luiz. Beleza. Pode falar, pessoal. Tem um aspecto interessante também, que raramente é valorizado, é o tipo de complicação. Uma coisa é você ter uma evolução de uma catarata, outra coisa é você ter uma endoftalmite. Quer dizer, o tipo de complicação raramente é devidamente valorizado. Outro aspecto é a condição inicial, em que olhos que foram feitas as cirurgias. Eram olhos que tinham câmara rasa, eram olhos somente de glaucoma primário inicial, eram olhos que tinham glaucoma avançado, em que você desejava uma pressão muito baixa e por isso usou mais mitomicina. Também esse é um outro aspecto importante. Queria relembrar aos jovens outra vez que quando há uma intercorrência, como por exemplo uma hipertensão, a gonioscopia é fundamental antes de determinar o próximo procedimento. Eu assisto algumas vezes discussão, vamos fazer agulhamento, fazer revisão, e ninguém fez gonioscopia ainda, não viu se a íris está encarcerada, tamponando o ósseo interno ou não. Então, esse é um aspecto também muito importante. Bom, o que eu acho é que algumas coisas desse estudo, a primeira é que ele é retrospectivo, daí o que é que pode acontecer? As pessoas não anotarem, não prestarem tanta atenção, assim, nas complicações que podem existir e deixar de anotar, né, o que é diferente no estudo prospectivo, que você está, desde o início, já pensando na
naquilo. A segunda coisa é o que o Tiago comentou a respeito do que é a complicação ou não. Eles colocaram que uma nova intervenção ou uma nova ciclofoto dentro dos 90 dias não seria considerado uma complicação. Então, daí você tiraria a hipertensão ocular, né, depois da cirurgia, como tiraria fora, não viraria complicação. Uma parte dela, porque lise de sutura também não foi considerado complicação. Então, na verdade, parte da complicação, que seria uma pressão intraocular mais elevada, também não foi considerado como complicação. E uma outra coisa que eu acharia interessante aí é porque foi válvula de Ahmed e o tubo de Barveld, e eles não separaram um do outro, e dentro de 90 dias pode ter diferenças em taxa de complicações de um tubo valvulado para um não valvulado, né, que talvez fosse interessante ter colocado aí, né, para a gente ver. Bom, alguém tem mais algum comentário? Eu posso fazer só um comentário, Luiz? Claro. Posso falar antes, Augusto? Por favor, que talvez sempre. tenha a ver com o que você vai falar. Não, de jeito nenhum. Rapidinho, assim, na verdade, o que me chamou a atenção nesse estudo é o fato de que as complicações foram relevantes, aconteceram por volta da 6ª semana, né? E isso para a gente é surpreendente, porque geralmente quando tem um vazamento mais precoce, a gente acaba intervindo até um pouco mais precocemente, né? Isso vai um pouco contra, na verdade, o trabalho que a gente fez junto ao SBG o ano passado, que foi para tentar melhorar a remuneração fazer com que as consultas fossem remuneradas no pós-operatório mais precoce da TREC, para a gente poder exatamente observar essas complicações e intervir no momento adequado. Mas o fato é que isso aconteceu provavelmente porque eles não computaram nem needling, nem lise de sutura, que deve ter sido o que traria aí as complicações, se elas fossem computadas como complicações para mais precoce, né? Então, talvez esse estudo nos atrapalhe um pouquinho na defesa de que a gente precisa ver as TRECs com mais frequência nas primeiras semanas, né? Mas realmente eu acho que isso só ficou vinculado ao tipo de complicação que ele separou. O tipo de complicação, em termos assim, só de metodologia, de comparação com outro estudo, o que foi comentado é o correto. Você não pode falar assim, teve mais complicações do que aquele outro estudo X. Não. Você pega a complicação específica, o tempo de complicação, aí você consegue comparar com os outros estudos. Descolamento de coroide. Descolamento de coroide, essa complicação específica, e você consegue comparar com os outros estudos. Misturar realmente os dois tubos é uma coisa estranha, porque o tempo de complicação que você tem com Ahmed é diferente do tempo de complicação que você tem com Barveld. Então, mas, de qualquer forma, não perde valor. Se você sabe analisar o que ele está considerando complicação, se você sabe analisar, se você leva isso em consideração, eu gosto desses estudos tipo Real Life, que te dão uma ideia, literalmente, da vida como ela é. É assim que acontece, né? Mas isso. E outra, eu estava vendo aqui o CGTS para as complicações de trabeculectomia, e que ele lista todas as complicações possíveis. Parece filme de terror. Ele começa o resumo falando 50% dos pacientes têm alguma complicação. Então, é porque qualquer coisa era considerada complicação. Câmara rasa, um pouquinho era considerado complicação. Coisas que você, no seu dia a dia, não perde 5 minutos para pensar e considerar aquilo como complicação, dependendo da forma como você descreve, você passa a ter uma incidência absurda, né? Então, talvez seja interessante você colocar complicações clinicamente relevantes, complicações que influenciaram no desfecho, né? E aí você teria uma ideia melhor, né? E não simplesmente listar um pequeno enfema que o paciente tem numa cirurgia. A maioria dos trabalhos eu considerar enfema como complicação. Você olha assim, tem um enfema, vida que segue. E o negócio melhora, não tem problema, né? Luiz? Luiz. Oi, Oi, Cris, pode falar, Cris.
A única questão é que essas pequenas complicações, mesmo que sejam pouco relevantes e que não tirem a nossa noite de sono, elas precisam ser, às vezes, a gente tem que intervir de alguma forma, né? Que seja fazer um needling na lâmpada e tudo mais. Então, acho que é bem importante pontuar, né? Que apesar de não ser uma complicação relevante, é uma complicação que precisa de intervenção. Não, isso, aí ótimo. Então, tem as complicações que precisam de intervenção e as complicações que não precisam de intervenção. É isso que eu estou falando. Aqui precisa de intervenção, vamos me preocupar. Agora, aquilo que se define em muitos estudos como complicação e que não precisa de intervenção e que se faz simplesmente aguardar que ela resolve, aí eu acho que tem... É nesse sentido que eu estou querendo falar da definição de complicação. E a Cris nem está prestando atenção no que eu estou fazendo, porque ela está digitando alguma coisa para alguém. Mas tudo bem, Cris. O que eu ia falar é mais ou menos nesse mesmo sentido da relevância, né? Então, muitos estudos mostram a hipotonia. Muitas vezes a gente não perde noite, como o Augusto estava falando, porque o paciente está com 5 e o olho está estruturalmente bem, a visão está preservada. E no estudo vai como complicação da trabeculectomia ou do pós-operatório recente de um tubo, né? Então, essa relevância da complicação é importante a gente ver o que está nos estudos e o que realmente é clinicamente importante e relevante no dia a dia. Para esse estudo, está lá descrito nos métodos que eram complicações que levaram o paciente a voltar para o centro cirúrgico, né? Então, está lá nos métodos, não, perdão. Nos métodos está na parte dos métodos, não, no objetivo, tá? Final da introdução, no objetivo, está lá que eram complicações que o paciente precisou retornar para o centro cirúrgico para poder resolver. Fala, Carol. Luiz, só um comentário, esses estudos também, até o TVT, que é um estudo super importante para a gente aí, para o manejo da escolha da cirurgia, nem o TVT, e eu acho que a maioria desses estudos cirúrgicos, comparando as complicações de um procedimento com outro, ele não subdivide em tipo de glaucoma, que é o que a gente comentou aí no começo, acho que você comentou, o Thiago comentou. Tem olhos que a gente já sabe que vão complicar, a gente já espera uma complicação maior, né? Porque são olhos mais complicados, são glaucomas secundários, glaucomas neovasculares. Então, a gente também não tem essa subdivisão de complicações baseado no tipo de glaucoma e no tipo de olho, que também vai envolver aí as nossas complicações esperadas, né? Ótimo, Carol. Isso aí. Bom, oi. Só um adendo, Carol, para terminar isso. O Ivan falou de hipotonia, né? Você vê como dá para mexer com os números se você quiser mexer nas linhas dos métodos, né? Hipotonia estatística, em estudo, é 15% a 20%. Se você adotar aquelas definições, pressão menor ou igual a 6 ou menor que 6, como você queira, é 15% a 20%. Maculopatia hipotônica é 1/4 disso. Né? Sendo que 85% das maculopatias hipotônicas você consegue resolver cirurgicamente, vamos dizer assim, né? Você consegue melhorar a pressão e voltar com a idade. Então, você vê que é 4 vezes a diferença em incidência só se você mudar uma linha na definição do estudo ali. Se a pressão baixa mais alteração na mácula, cai em 4 vezes a tua estatística, entendeu? Então, eu acho que é menos do que a gente vê nesses trials grandes. Por isso que eu achei bacana, dentro das limitações, a gente vê resultado de um estudo real life aí. Era só isso, Luiz. Ok, obrigadão. E agora a gente vai ter outra aula do Diego, não é isso, Diegão? A gente vai te explorar um pouquinho, você vai falar de gonioscopia? Isso, Luiz, falei com a Carol aqui, o Sérgio teve um imprevisto, então eu vou falar um pouquinho a parte de gonioscopia aí também. Tá? É uma aula mais sucinta, tá certo? Não uma aula tão grande quanto a anterior, mas para a gente não perder a oportunidade de falar de gônio, que é um tema bem importante aí, né? Então, vamos lá. Acho que a Gabriela está fazendo certo. Está aparecendo aí, Luiz. Tudo ok. Tá. Bom, está aparecendo aí direitinho? Sim, pode continuar. Vamos lá. A ideia nessa aula de gônio aqui que eu vou fazer agora, eu não vou entrar no mérito de técnica, tá? Então, a ideia é a gente conversar um pouco por que é importante a gonioscopia em si, tá? Porque a gente tem que estar preocupado em fazer gonioscopia nos pacientes da gente com glaucoma, tá?
Como ele com a Carol, esse momento de técnica vai ser numa aula posterior. Então, vamos lá. Vamos partir de uma situação clínica, tá? Então, imagina que esse paciente chega aí no consultório de vocês, né? Eventualmente o paciente, às vezes, já chega com os exames, então você examinou ele tem a pressão de 25 nesse olho, ele já trouxe esses exames aqui, você olha, você vê que o nervo dele é alterado, então ele tem escavação aumentada, tem perda de rima importante, superior e inferior, tem defeito de camada de fibra superior, tem defeito de camada de fibra inferior, e tem uma alteração de campo compatível com esses defeitos que você está encontrando, tá? Então, uma vez que você olha esse paciente, o que é que você define para ele em termos de diagnóstico e em termos de conduta, né? Então, vamos pensar primeiro em termos de diagnóstico. Esse paciente tem glaucoma, né? Vamos voltar para aquela definição que eu mencionei na aula anterior também, considerando que o glaucoma seja uma neuropatia óptica, caracterizada por alterações características do disco óptico, da camada de fibra, com repercussão no campo, a gente consegue dizer que sim, tá? Esse paciente tem glaucoma, né? Então, mas aí o que é que a gente faz de conduta para esse paciente nesse momento? Vamos colocar como se fosse uma prova que a gente tivesse que fazer de múltipla escolha, e aí cada um pensa um pouquinho qual seria a opção que iria marcar para esse paciente com as informações que você tem até agora, né? Então, talvez uma primeira opção que a gente tivesse seria baixar a pressão, que poderia envolver usar colírio hipotensor, ou, por exemplo, fazer uma trabeculoplastia nesse paciente. Uma segunda opção, de repente, poderia ser fazer iridotomia com IAG laser nele, para depois avaliar a necessidade adicional de entrar com colírio hipotensor. Seria uma outra opção. Talvez uma terceira opção fosse baixar a pressão do olho desse paciente, usando colírio hipotensor, trabeculoplastia, mas, além disso, orientar esse paciente que precisava mapear a retina dele com muito cuidado, porque ele tem mais chance de ter uma ruptura ou ter um descolamento de retina durante a vida. Uma quarta opção, talvez envolvesse baixar também a pressão do olho desse paciente, com hipotensor, com trabeculoplastia, mas avisar para ele que ele precisava procurar um cardio, porque ele tem uma chance aumentada, por exemplo, de ter fenômenos cardioembólicos ou de eventualmente ir a óbito. Talvez uma outra opção fosse baixar a pressão do olho desse paciente e fazer uma panfotocoagulação nele. Talvez uma outra opção ainda fosse baixar a pressão, mas dessa vez sem pensar em trabeculoplastia, mas pensando nos hipotensores mesmo, e explicar que aquilo ele tem num olho só. De repente ele tem aquilo por conta de um trauma que ele teve, o outro olho dele é normal e não precisa se preocupar com isso, né? Então, olhando todas essas possíveis condutas que a gente poderia ter, qual é a resposta que a gente daria para esse paciente? O que a gente ia fazer com ele nesse momento, né? Então, provavelmente vocês já devem ter percebido que a gente não tem informação suficiente para isso, né? A gente sabe que ele tem glaucoma, olhando esses parâmetros de nervo óptico que a gente já olhou, tá? Mas quando a gente fala em glaucoma, a gente está falando no fim do processo, né? Que a gente viu que ele tem uma alteração no nervo óptico, mas ao olhar esse fim do processo, o fim dessa linha, a gente tem que pensar no começo, né? O que é que foi que causou com que esse paciente desenvolvesse essa alteração no nervo óptico, né? Por algum motivo, ele teve alguma alteração, normalmente, na região do ângulo dele, no trabeculado, que fez com que a pressão do olho subisse, e aí, uma vez que a pressão do olho subiu, ele desenvolveu esse problema, essas alterações no nervo óptico. Então, para isso, vai ser indispensável a gente olhar a agonioscopia do paciente, tá? Imagina que, nesse caso, você faz a agonioscopia e encontra que o paciente tem um ângulo aberto, sem alteração nenhuma, tá? Você vai classificar esse paciente como um glaucoma primário de ângulo aberto. E aí, realmente, o tratamento que você vai fazer para ele é iniciar colírio hipotensor, pode considerar começar o tratamento com trabeculoplastia, e daí vai seguir esse paciente de acordo com os níveis de pressão que ele alcançar. Mas imagina que a situação seja diferente. Você primeiro faz a agonioscopia e encontra esse padrão na agonioscopia, tá? Que quando você indenta, você observa esse novo padrão. Então, talvez esse primeiro padrão, ele propositadamente engana um pouquinho a gente, porque talvez algumas pessoas tenham olhado seja um pouquinho aqui mais escura e tenham pensado, o trabeculado aqui. E quando a gente indenta, a gente observa que, na verdade, o trabeculado estava coberto pela raiz da íris. O trabeculado posterior é essa faixazinha aqui mais escura. Às vezes, quando a gente
encontra esse pigmento um pouquinho mais pontilhado, vamos chamar assim, geralmente isso é um padrão mais característico de estar mais alto, tá acima da linha de Schwalbe, mais para a região da córnea. É sempre importante tomar o cuidado de dentar para ver se o trabeculado não tá ali coberto pela raiz da íris. Então, nesse caso, o paciente tem um ângulo fechado, então você não vai conduzir da mesma maneira que o paciente que tem um ângulo aberto. Então, você vai classificar esse paciente com glaucoma de ângulo fechado, vai procurar abrir o ângulo do olho desse paciente, que normalmente a gente começa com a iridotomia, e como a iridotomia normalmente costuma baixar um pouco a pressão dos olhos desse paciente, às vezes algo em torno de 20% em média, a depender do quanto você alcance, você vai instituir mais tratamento para baixar mais a pressão do olho do paciente de acordo com o nível de dano que ele tem, tá? Vamos para outra opção. Imagina que você faz agônio daquele mesmo paciente e encontra isso aqui, tá? Você encontra aqui o trabeculado com uma pigmentação bem grande, bem intensa, bem uniforme, né? O Thiago costuma sempre brincar, eu aprendi com ele, que parece como se tivesse passado maquiagem, tivesse passado um lápis no trabeculado aí do paciente. Então, isso você olha o olho, você já sabe que é uma coisa diferente, tá? Então, nesse caso, o paciente tem dispersão pigmentar, tá? Por ter dispersão pigmentar, você vai baixar a pressão do olho dele, mas você vai tomar outros cuidados, tá? Geralmente, você vai estar diante de um paciente mais jovem, homem, míope, tá? Quando você examina o paciente, você vai encontrar outras coisas também, como, por exemplo, a presença de fuso de Krukenberg, mas talvez o que mude muito em relação à conduta, como eu coloquei aqui, é que esse paciente tem mais chance de ter lesões na retina e de ter descolamento, tá? Então, as taxas de presença de látices decisórios variam aí entre 20% a 30%, 12% desses pacientes têm rotura, e até 5% a 6% desses pacientes têm DR, que é uma taxa bem mais alta do que a do indivíduo normal, tá? E ainda, lembrando que isso aí já é algo um pouco mais controverso, mas existem evidências sugerindo que em pacientes mais jovens, em fase mais precoce, na presença de uma dispersão ativa, pode, inclusive, ser considerada iridotomia para diminuir a dispersão desses pacientes, mostrando que diminui a chance desses pacientes evoluírem para glaucoma. Então, talvez se você pegando esse cara numa fase mais precoce, você diminui a chance de evoluir para uma situação pior, tá? Outra situação, imagina que você faz agônio e encontra isso, né? Você tem um aumento de pigmentação aqui, mas também tem um depósito importante de pigmento à frente da linha de Schwalbe, formando essa linha, como uma ondulação aqui, oscilando, que a gente consegue caracterizar a linha de Sampaolese, né? Então, isso aqui é um agônio de um paciente que tem pseudosfoliação. O que é que muda quando você diz que o paciente tem pseudosfoliação? Você vai baixar a pressão do olho dele, mas ele tem mais coisa, tá? Normalmente é um paciente idoso, né? Quando você faz a biomicroscopia, você tem atrofia do bordelete. Quando você dilata a pupila desse paciente, você tem o depósito de material na superfície do cristalino, formando esse padrão característico das 3 zonas, né? E, na verdade, é um glaucoma mais difícil de controlar, é um glaucoma que precisa mais frequentemente de tratamento cirúrgico, e é um glaucoma que, com mais frequência, o paciente pode evoluir com cegueira. Então, tudo isso já tem que ser orientado de cara para esse paciente, para ele saber o que esperar, tá? Mas, além disso, como eu falei, é um fator de risco independente para fenômeno tromboembólico, ou seja, esse paciente tem mais chance de morrer, tem mais chance de óbito. Então, se você chega para ele e fala, procura o teu cardiologista para cuidar da parte da pressão, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol e de outras coisas que sejam modificáveis, ele tem mais chance de ter um prognóstico melhor, tá? Porque isso é um fator que ele não vai conseguir mudar, tá? Vamos para outra opção. Imagina que você faz agônio e encontra isso, o ângulo está aberto, mas está cheio de neovaso, tá? Então, aí você tem um glaucoma neovascular na fase ainda de ângulo aberto. Provavelmente, na hora que você for examinar o resto do olho do paciente, você vai encontrar uma variação dentro disso aqui. Alguns neovasos pequenos na margem pupilar, talvez uma neovascularização mais intensa e, com certeza, muito provavelmente, uma neovascularização maior na parte da retina. Não adianta só baixar a pressão do olho desse paciente. Nesse paciente, você tem que fazer o tratamento concomitante da retina e, muitas vezes, na hora que você baixa, regride os neovasos aqui da retina, regredindo também os neovasos do ângulo, você vai conseguir uma redução da pressão intraocular, e depois que você tiver isso, você vai
ver a necessidade de associação com colírio ou outros tipos de tratamento, muitas vezes cirúrgicos, que a gente precisa para esse tipo de paciente que é um glaucoma bem grave. Ou imagina mais uma opção, quando você examina o ângulo desse paciente, um quadrante está dessa maneira e o outro quadrante está dessa maneira, tá? Então, aqui a gente vê um alargamento bem importante da faixa ciliar, que isso é muito característico de uma coisa chamada recessão angular, tá? Isso acontece quando o paciente tem um trauma ocular contuso, normalmente. Essa é uma situação que você fica até meio com cara de mágico, a gente brinca em relação ao paciente, porque você examina ele e você fala com certeza para ele, você fala, você já teve um trauma nesse olho, né? Então, o paciente, sem ter te falado nada, você fala isso e ele vai buscar, eventualmente lembra, e fala, realmente, doutor, eu já tive um trauma nesse olho. Ou, às vezes, ele não lembra de imediato, depois vai lembrar, né? O importante nisso aí é que, eventualmente, vai ser um glaucoma secundário que vai acontecer nesse olho por conta do trauma. Lembrando que o problema não é a faixa ciliar estar larga que causa o problema, mas esse alargamento da faixa ciliar sugere que foi um trauma de intensidade o suficiente para causar dano ali na região do trabeculado. Ele provavelmente vai ter uma dificuldade de filtração aí para frente, a pressão do olho vai tender a subir. Mas também é muito frequente esse tipo de paciente vir recebendo tratamento nos dois olhos, porque eventualmente um olho ele realmente tem a pressão alta e tem glaucoma, e aí a pessoa que está conduzindo frequentemente acaba tratando o olho também e ele não tem indicação de tratamento no outro olho, tá? Então, voltando para aquele slide aí do começo, diante de todas aquelas opções de conduta, o que é que a gente vai fazer para aquele paciente que chegou no começo ali no consultório da gente, que a gente viu que a pressão estava alta, que o nervo estava alterado e que o campo estava alterado? Só com aquilo a gente não tem como dizer o que vai fazer para aquele paciente para estar fazendo a coisa certa. Então, a resposta realmente seria, vai depender da gonioscopia e do restante que a gente acha. Então, a ideia é reforçar aqui a importância da gonioscopia, inicialmente aqui falando da parte de diagnóstico, de como conduzir o paciente, tá? É importante para outras coisas? Claro. Então, por exemplo, se a gente vai pensar em procedimentos cirúrgicos que a gente tem disponíveis hoje em dia, como a trabeculoplastia, a gente precisa saber fazer a gonioscopia para conseguir visualizar ali o trabecular e fazer a aplicação do laser nessa região para obter um resultado efetivo. Ou, além da trabeculoplastia, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva, elas normalmente passam por a gente precisar fazer uma visualização da gonioscopia intraoperatória para fazer algum tipo de procedimento aí na região do ângulo, quer seja implantar uma stent, quer seja fazer remover um tecido do trabeculado com um carro dual blade. Eles têm várias opções, mas que para elas a gente precisa normalmente saber fazer uma gonioscopia intraoperatória, assim como no caso das goniotomias e cirurgias que a gente usa no glaucoma congênito, que a gente precisa ali visualizar o trabeculado diretamente para poder fazer um corte na goniotomia, certo? Por fim, essa aqui é uma imagem da equipe daqui do Hospital de Aracaju, que eu coloquei porque pouco depois que eu voltei a trabalhar aqui em Aracaju, comecei a trabalhar com os residentes, e pouco depois teve uma campanha de diabetes, né? E o pessoal foi para essa campanha e tudo, e na semana seguinte eu tive um ambulatório com eles, e os residentes unanimemente vieram falar comigo: Diego, teve a campanha tal, foi bem legal, mas todo mundo pensou a mesma coisa. O que foi? O que aconteceu? Nossa, como é que dilatou aquele monte de gente sem fazer agônio de ninguém, né? Então, nessa hora você vê o preceptor de glaucoma feliz quando os residentes entendem a importância da agônio. Right? Era isso, Luiz. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Excelente aula, tá? Bom, eu vou comentar agora, como a gente está com vários residentes no grupo, aqui na transmissão e também com estagiários, vou falar um pouquinho da parte básica da gonioscopia, né, que seria uma aula que o Sérgio daria, mas ele teve uma intercorrência e não pôde dar, tá? Então, eu vou apresentar aqui uma parte mais básica disso. Já estão me vendo e ouvindo? Ou me vendo? Sim?
Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá, ó. Então, quando se faz a gonoscopia, vai procurar avaliar essa região, o ângulo, né? Só que a gente não consegue fazer isso de forma direta na lâmpada de fenda por conta da reflexão interna, então a gente precisa utilizar algum mecanismo para poder tirar essa reflexão interna. E no caso, a gente coloca uma lente. Então, o objetivo aqui é a gente examinar essa região, que é o ângulo, e o que é que caracteriza o ângulo? A partir dessa duna de contração, que para alguns autores é a primeira duna de contração, para outros é a última duna de contração da íris, até a linha de Chivaldi, tá? Então, toda essa região aqui é o ângulo da câmara anterior, que é o objetivo quando a gente avalia, quando a gente faz a agonoscopia. Então, essas são as estruturas que a gente consegue observar quando o ângulo está bem amplo, né, num diagrama aqui esquemático. A periferia da íris, a faixa do corpo ciliar, o banda do corpo ciliar, que é uma porção pigmentada do corpo ciliar, a íris vai se inserir no corpo ciliar, o esporão escleral, a malha trabecular, que a gente pode dividi-la em duas porções, uma malha trabecular posterior, também chamada de pigmentada ou funcional, que é por onde drena a maior parte do humor aquoso, e uma malha trabecular anterior, ou não funcional ou não pigmentar, e a linha de Chivaldi, que é a junção a transição entre a malha trabecular e o endotélio corneano, né, que quando a gente faz o exame na lente de gonioscopia, a gente faz uma fenda aqui, e na hora que o reflexo do epitélio da córnea, o reflexo do endotélio da córnea se juntam no local único, aqui é a linha de Chivaldi, tá? Então, aqui também é um desenho esquemático do ângulo normal, mais próximo do que a gente vê. E quando a gente vai utilizar a lente de gonioscopia, a primeira classificação que a gente tem é se essa lente de gonioscopia permite uma observação indireta ou uma observação direta. Qual é a diferença? Quando a gente usa uma lente de gonioscopia para observação indireta, no local que a gente está olhando a lente, no espelho, ela está refletindo a imagem do local diametralmente oposto àquele. Então, se o espelho, por exemplo, está na parte... Se a gente estiver olhando o espelho na parte superior, o espelho superior, na parte superior do olho, a gente está avaliando o ângulo inferior do olho. Se o espelho... E quando a gente rodar essa lente para a parte temporal, a gente vai estar avaliando a parte nasal, e assim por diante, tá? Então, isso é a observação indireta. Já a observação direta, cujo protótipo é a lente de Kepler, é utilizada basicamente em atos cirúrgicos, né? Na sala de operação com o microscópio, que aí sim, o local que você está olhando na lente corresponde ao local da imagem. Então, se você está olhando na porção inferior da lente, você está olhando o ângulo inferior, superior, superior e assim por diante. Tá? Dentro das lentes de gonioscopia indireta, tem as lentes que não permitem a indentação. O que é indentar? É você pegar a lente de gonioscopia e pressionar a lente de gonioscopia de tal forma que a parte central empurre a córnea e, com isso, consiga abrir mais o ângulo da câmara anterior. Então, lentes que não permitem indentação, que, por exemplo, o protótipo é a lente de Goldman. Por que ela não permite indentação? Porque a lente, ela era mais curva do que a córnea. Então, a gente tem que acoplar a lente e fica aqui uma substância, em geral, viscoelástico, tá? Que se a gente pressionar, não vai estar empurrando a córnea, vai estar empurrando o limbo e a esclera. Já na lente que permite indentação, não. Aí a lente, ela tem uma curvatura que ela é menor do que a curvatura da córnea. Então, na hora que a gente pressiona essa lente, empurra essa lente, a gente consegue pressiona a córnea e consegue abrir o ângulo da câmara anterior. Então, são as lentes do modelo Zeiss, tá? Então, aqui a gente vê uma imagem de gonioscopia real. Então, tem a periferia da íris, a faixa do corpo ciliar, o esporão escleral, o trabeculado posterior, o trabeculado anterior e a linha de Chivaldi. E a gente vai falar ainda sobre as classificações, que seriam o side issue de hoje. Olha, existem as classificações, é importante a gente saber que elas existem, é importante a gente saber o sentido delas, mas não é obrigatório a gente decorá-las, porque são várias, e às vezes uma inverte em relação à outra, não é uma coisa fácil. Mas a primeira classificação que surgiu
assim, de forma que as pessoas dessem mais importância, foi a classificação de Shay, em 1957, e que ele vem lá e classifica como um ângulo amplo, quando todas as estruturas do ângulo, ou seja, a raiz da íris, a faixa do corpo ciliar, o trabeculado posterior, anterior e a linha de Schwalbe são visíveis. Grau 1, quando é visível a partir da raiz da íris, o grau 2, quando uma parte do corpo ciliar, que é a faixa do corpo ciliar, não está visível, está obscurecido. O grau 3, quando o trabeculado posterior está obscurecido. E o grau 4, quando somente a linha de Schwalbe está visível. Uma outra classificação que veio logo em seguida, em 1960, a classificação de Schaefer, é parecido também com isso, sendo que inverte-se as classificações. Aqui o grau 4 é quando o ângulo está bastante aberto, de 45 a 35 graus. O grau 1 é quando tem menos de 10 graus visíveis. E o slit, né, que é só uma fenda, é quando não consegue observar nada, quando não tem abertura angular nenhuma. Muito difícil isso na prática, a gente estima, olha, aqui tem 20 graus, aqui tem 30 graus, tá? Depois surgiu uma classificação que ela é um pouco mais completa, que foi a classificação proposta por Space. E aí não vai ser só o grau de abertura do ângulo. E a propósito, quando a gente está falando do grau de abertura do ângulo, a gente está imaginando que está o paciente na posição primária do olhar, fazendo o exame de gonioscopia na penumbra e sem utilizar a indentação e com uma altura da fenda que essa fenda não passe pela pupila, ou seja, que não haja uma miose, tá? Então, na classificação de Space, ele vai avaliar qual a altura da inserção da íris, então existem até inserções anômalas, por exemplo, anterior à linha de Schwalbe, entre a linha de Schwalbe, esporão escleral e assim por diante, qual o grau de abertura angular. Dr. Luiz parou de apresentar a tela do senhor, se o senhor quiser fazer de volta aí. Tá, só um minuto, então. Voltou? Voltou. Tá. Então, tem a abertura angular, que vai de 0 a 50 graus, e depois como é que se comporta a periferia da íris, né? Se ela é mais côncava, mais convexa, se ela é plana, além do grau de pigmentação da malha trabecular, desde 0, que seria a ausência de pigmento, por exemplo, no albinismo, até uma pigmentação mais intensa, né? No glaucoma pigmentar, por exemplo, tá? Então, aqui são exemplos da classificação do Space, que considera outras alterações, outras estruturas do ângulo, além de somente a abertura angular. Aqui no país tem a classificação proposta pelo Dr. Homero Guzmão de Almeida, que se assemelha muito à classificação do Space. Também leva a amplitude do ângulo, e aqui dizendo quais são as estruturas que são vistas, né, em vez de graduar pela quantos graus, quais são as estruturas que são vistas, qual o grau de pigmentação, onde é que está a inserção da íris em relação à faixa ciliar e como é a configuração da íris. Do ponto de vista prático, o que a gente faz aqui no serviço, e que muita gente faz também em outros locais, na descrição a gente descreve qual a abertura angular no sentido de até que estrutura a gente está vendo e em que região do olho. Então, a gente faz a descrição da abertura angular dizendo, olha, no quadrante superior eu estou vendo até o esporão escleral, por exemplo. No quadrante temporal, estou vendo até a linha de Schwalbe. Depois a gente descreve o grau de pigmentação da malha trabecular e, por último, se existe ou não alterações patológicas. Então, aqui é um exemplo de descrição, olha. Ângulo aberto 360 graus, visível até o esporão escleral nos quadrantes nasal e temporal e até a faixa do corpo ciliar nos quadrantes superior e inferior, sem manobra de indentação. Caso a gente indente, a gente coloca lá, a manobra de indentação conseguiu enxergar, observar até tal região. Pigmentação moderada da malha trabecular e ausência de alterações patológicas. E aí a gente vem uma outra classificação do ângulo, clássica, quer dizer se o ângulo está aberto ou se o ângulo está fechado, ou seja, se o trabeculado está drenando sem a presença da íris encostando, ou se não tem uma drenagem por aqui, porque a íris está encostando na malha trabecular. Existem algumas alterações, o Diego já mostrou algumas, mas você tem um excesso de pigmentação, por exemplo, no caso de glaucoma pigmentar, você tem material esfoliativo, no caso dos glaucomas esfoliativos, você tem a presença de corpo estranho, que você pode
enxergar também. E na hora de a gente ter o fechamento do ângulo, a gente pode ter uma origem anterior, ou seja, alguma coisa aqui na malha trabecular, no esporão ou na parte anterior da íris, que faz com que a íris tenha uma adesão até a malha trabecular, ou seja, que tem uma sinéquia anterior periférica, ou goniosinéquia, ou uma origem posterior, alguma coisa que empurre a íris em direção à malha trabecular. Então, em termos de origem anterior, a gente pode ter inflamação, então os glaucomas secundários alveítes, né, os glaucomas inflamatórios estão relacionados com isso. A neovascularização, então a gente percebe aqui o neovasos, que depois essa membrana fibrovascular que o neovaso está contido nela, ela começa a se contrair e a íris vai começar a fechar naquele aspecto de fechamento em zíper. A gente pode ter o endotélio corneano que começa a se proliferar, né, que caracteriza as síndromes iridocorneoendoteliais, que são as ICE síndromes, e aí depois começa a contrair, retrai, e a íris vai encostar, vai provocar sinéquia, vai encostar na malha trabecular. Você pode ter com algum pertuito do meio externo para dentro do olho, por exemplo, um trauma, uma cirurgia que a gente pode ter epitélio conjuntival ou fibroblasto que penetre dentro do olho e pode levar à formação de goniosinéquias. Já na origem posterior, a gente tem duas situações. Uma primeira situação, que é a mais frequente, que é a de quando existe um bloqueio pupilar. Então, são aqueles olhos que anatomicamente são predispostos, que em determinado momento a íris aumenta o seu contato com a cápsula anterior do cristalino ou com uma lente intraocular e o humor aquoso não consegue passar entre a íris e o cristalino, se acumulando na câmara posterior, abaulando a íris posteriormente, anteriormente, e essa íris vai e encosta na malha trabecular, fechando o ângulo. Uma outra situação que pode acontecer também de mecanismo de origem posterior é sem bloqueio pupilar, que é alguma coisa aqui, em geral, no corpo ciliar, mas também pode ser na íris, que empurra a íris em direção à malha trabecular. Então, aqui no caso é um exemplo de íris em platô, mas a gente pode ter também cistos irianos grandes aqui, que também pode empurrar a íris em direção à malha trabecular. E aí a gente precisa classificar, na hora que a gente observa o ângulo fechado, se o fechamento é somente a íris está encostando na malha trabecular, mas ainda não existe adesão, não existe sinéquia, o que a gente chama de aposição, então um fechamento aposicional, de um fechamento sinequial. E como é que a gente consegue fazer essa distinção? Utilizando uma lente que permite indentação, porque na hora que você coloca lá, está diante do ângulo aposicional, na hora que a gente pressiona, faz a indentação, pressiona a córnea, aí essa íris vai se afastar da malha trabecular e a gente não vai observar goniosinéquias, tá? Então, as lentes que permitem fazer essa distinção, como a gente mencionou, são lentes de indentação. Então, a gente tem aqui o modelo de Sussman e lentes modelo Zeiss, lentes Posner, que são lentes que permitem fazer essa distinção. E aqui a gente observa algumas goniosinéquias, né? Que elas permanecem no mesmo local, mesmo após a indentação. E uma outra também, parte básica importante, é quando é que a gente considera o ângulo oclusível baseado apenas na anatomia, baseado no que a gente está observando. É quando a gente tem a possibilidade de um fechamento angular que ocorra de uma forma aguda, né? Não aos poucos. Para poder saber se o ângulo é oclusível ou não, a gente tem alguns métodos propedêuticos. A gente tem esse método propedêutico aqui, de uma lanterninha, que o oftalmologista não precisa utilizar isso, é mais para o pessoal da clínica mesmo, que a gente colocando uma lanterninha, uma fonte de luz na parte temporal, se a gente conseguir iluminar a íris, tanto na parte temporal quanto nasal, provavelmente essa câmera é profunda, esse ângulo tem a menor chance de ocluir. Já quando a gente consegue somente iluminar, vindo com uma luz da parte temporal, só consegue iluminar a parte temporal iriana e a parte nasal fica ainda escurecida, existe a possibilidade maior de uma oclusão desse ângulo, tá? A gente tem também um método utilizado na lâmpada de fenda, descrito por Van Herijk, que o que faz é o seguinte: a gente pega na lâmpada de fenda
coloca uma angulação dela de 60 graus, vai na periferia temporal corneana, o mais periférico possível, e vai comparar a profundidade da câmara anterior, ou seja, a distância entre o endotélio e a íris, e compara com uma espessura da córnea. Então, quando o Van Herk classificou, ele diz que grau 1 é quando essa distância aqui da câmara anterior na periferia for menor do que 1/4 da espessura da córnea, o grau 2, quando é 1/4, grau 3, entre 1/4 e metade, o grau 4, quando é superior, como é nesse caso, a uma superior, igual ou superior a uma espessura da córnea. Quando é que, na classificação de Von Herk, a gente considera que o ângulo é oclusível? Quando está no grau 1 ou o grau 2, tá? Existem alguns estudos demonstrando que, às vezes, essa classificação aqui nem sempre corresponde ao que a gente vê na gonioscopia. Então, uma vez que você viu e percebeu que o ângulo está mais, existe a chance do ângulo oclusivo, a gente vai ter que fazer a gonioscopia. Tá? E aí, né, nessa história da gonioscopia, como é que a gente vai poder classificar se o ângulo é oclusivo ou não? E aí tem algumas diretrizes que surgiram. Então, num trabalho que é bastante comentado, do Paul Foster, que foi publicado em 2004 em British Journal, ele definiu lá, os autores definiram que os ângulos são oclusíveis quando a gente, em 270 graus, a gente não consegue observar o trabeculado posterior. Isso, novamente, refrisando. O paciente em posição primária do olhar, né, na penumbra, sem manobra de indentação. Já para a Academia Americana de Oftalmologia, então está lá no PPP, né, no Preferred Practice Pattern, quando tem um contato da íris trabeculada, não 270, mas maior ou igual que 180 graus. Na Sociedade Glaucoma Europeia, né, também considera um toque iridotrabecular maior ou igual que 180 graus. E também para a Sociedade Brasileira de Glaucoma, no segundo consenso, que é o último consenso de glaucoma primário de ângulo fechado, também foi considerado ângulo oclusível por a impossibilidade de observar a malha trabecular pigmentada em mais de 180 graus. Bom, gente, então, isso é a parte básica que a gente queria passar para vocês. Dúvidas, algum comentário? Tranquilo? Então tá bom, gente. Carol, você quer falar alguma coisa? Não, é só comentar, né, Luiz, que a gente sempre fala nas aulas que nada substitui, né, a gonioscopia. Então, o Van Herk que você comentou é um exame de rastreio, né? A gente pode fazer isso quando a gente está fazendo o exame da lâmpada de fenda, mas para a gente examinar realmente o ângulo da câmara anterior, a gente tem que fazer a gonioscopia. Tem uns outros testes, né? Tem o flashlight test, que já foi publicado fora, que pode ser usado também para rastreio, então, para médicos generalistas, oftalmologistas que estão no pronto-socorro, não tem como fazer a gonioscopia, e aí antes de prescrever alguma medicação que pode precipitar a crise, você pode fazer, mas realmente para a gente examinar tem que fazer a gonioscopia. E tem o site, né, Luiz, que você sempre indica, né, gonioscopy.org, que é um site bem legal, tem umas imagens bem bonitas de gonioscopia. Eu lembro desse site desde o meu curso básico, quando a doutora Cris Rolim deu a aula, e ela colocou, e realmente é um site que ajuda bastante para ver as imagens aí para quem está começando, né. Isso aí, sem dúvida, é importante. E para quem está começando a fazer gonioscopia, que tem aquela dificuldade, completamente normal no início, as lentes de não indentação, né? Então, a lente de 3 espelhos ou 4 espelhos de Goldman, que você acopla com viscoelástico, normalmente metilcelulose, elas são mais fáceis de observar o ângulo, né? Embora depois, quem vai estudar ou se aprofundar no glaucoma, necessariamente vai precisar de uma lente que faça indentação. Então, na hora que a gente está começando, talvez a melhor coisa para se acostumar com o ângulo da pessoa que a gente está examinando é verificar o ângulo inferior, porque é o ângulo mais aberto. Então, o ideal é, na hora que a gente colocar uma lente dessas de 3 espelhos ou 4 espelhos, a lente que tem a angulação apropriada para a gonioscopia fique superiormente, para poder a gente verificar o ângulo inferior. Uma outra dica que a gente dá, que não vale para classificar a abertura angular, mas é
é legal para a pessoa no início se acostumar como é que está a estrutura do olho, como é que é a coloração daquele paciente que você está examinando, a coloração da malha trabecular, e etc., é pedir para o paciente olhar em direção ao espelho. Com isso, a gente vai ter uma visão mais ampla do ângulo. Como eu mencionei anteriormente, não é essa a descrição da abertura que você vai colocar isso no prontuário, mas vai facilitar para você se acostumar com aquele ângulo novo que você está observando. Depois você pede para o paciente olhar na posição primária do olhar e a gente consegue, e daí você faz a classificação correta, né? Com o passar do tempo, aí a gente vai acostumando e vai começar a utilizar a lente de dentação, e uma das principais fontes, vamos dizer assim, de dificuldade na hora que vai utilizar a lente de dentação é empurrar demais a lente. Então, na hora que a gente coloca a lente de dentação, que aí no caso só precisa anestésico, não precisa utilizar nenhuma substância na interface, porque a lente encosta direto na córnea, encosta a lente bem levemente. Se você encostar a lente e começar a perceber algumas estrias, é porque você está empurrando a lente demais, e essas estrias estão lá em nível da DCM, né? Então, você vai e diminui um pouco essa indentação que você está fazendo. Com o tempo, isso aí se acostuma. Tá? Bom, gente, alguém quer comentar mais? Alguma outra coisa? Não? Não? Ótimo. Então, por hoje a gente termina a reunião. Obrigado, Carol, por ter organizado a reunião. Obrigado aos palestrantes, a todo mundo. Obrigado pela presença de todos, tá? Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.